Glória a Deus. Momento maravilhoso de adoração, de louvor. A gente fica feliz, de poder participar desse momento de adoração. Ver os irmãos na casa do Senhor adorando o nome dEle. Bom estarmos juntos. Nós estamos iniciando mais um mês, E a gente tem a responsabilidade, de buscar o Senhor graça, conhecimento, direção. Isso tudo a gente só consegue por intermédio de duas coisas: a oração. Por meio da oração, a nossa alma se alimenta também, E pela meditação na palavra do Senhor. As duas coisas fazem com que a gente cresça, desenvolva, E a gente está aqui nessa noite com esse intuito, de buscar o Senhor, sabendo que o Espírito Santo de Deus é quem ministra aos nossos corações, é Ele quem fala. A gente que vem aqui não tem nada a oferecer, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer com que essas palavras que serão ditas aqui possam de fato penetrar nos nossos corações, para que o nome dEle, o Senhor, possa de fato ser glorificado em nossas vidas. Nós hoje vamos meditar num trecho do Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, do verso 13 ao 16, quando Jesus fala que os discípulos são sal da terra e luz do mundo. Vamos ler esses versículos para que a gente possa meditar nessa palavra. Mateus 5, do verso 13 ao 16. Certamente os irmãos já conseguiram encontrar, Nos diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Bom, irmãos, como eu disse, é um texto elementar, para discipulado, a fé cristã. Geralmente a gente estuda muito esse trecho, da Bíblia, e sobretudo aqui no Evangelho de Mateus, que ele é bem completo. Mateus, ele traz de forma bem completa, o sermão, e a gente pode desfrutar, dessa palavra tão maravilhosa, restauradora e iluminadora, que é a palavra de nosso Salvador. É a pregação do próprio Senhor Jesus. Então não existe nada mais poderoso do que isso aqui, Eu gostaria de falar sobre um tema muito simples, que eu acho que deve ser um alvo para todo cristão, que é vivendo para a glória de Deus. A gente sempre escuta pessoas falarem, a gente mesmo fala muitas vezes, sobre esse desejo que nós temos de viver para a glória de Deus,
viver glorificando a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Esse deve ser um objetivo de todo mundo que conhece a Deus, né? Se alguém de fato conhece a Deus, esse alguém, ele vai ter esse objetivo de vida, vai ser talvez o principal objetivo na vida dessa pessoa que conhece a Deus. Porque viver para a glória de Deus é a resposta que a gente tem para dar ao Senhor, né, diante do propósito, do plano que Ele tem para as nossas vidas. Não existe outra proposta de Deus para nós, se não vivemos para a glória dele. Nós fomos criados para a glória do Senhor. Só que viver glorificando a Deus, muitas vezes a gente se confunde um pouco, né, no que isso significa, no que de fato concerne isso. O que é viver para a glória de Deus? Como que é viver para a glória de Deus? O que a gente tem que fazer? Qual é o caminho? Quais são as atitudes? Né? Porque se a gente não for a fundo nesse assunto, a gente vive uma glorificação muito superficial. Né? A gente vive uma glorificação apenas de lábios. Né? Só da boca para fora, só no templo. E isso me preocupa bastante. Confesso a vocês. Sei que os irmãos sabem onde estão, né? Nós somos uma igreja pentecostal. E no nosso meio pentecostal, nós precisamos trabalhar muito isso, né? Considerar muito isso, para que a glorificação a Deus não seja apenas algo de lábios, né? De palavras e de culto. Mas a gente precisa realmente buscar uma vida de glorificação a Deus. Então, vivendo para a glória de Deus é muito mais profundo do que dizer glória a Deus no templo. Certo? A gente vem ao templo e está escrito em um salmo que me fugiu o número. Ele diz assim: e no seu templo todos dizem glória. Então, o dizer glória faz parte da nossa cultura, né, de culto. A forma como a gente faz culto, a gente glorifica também com a nossa voz no culto. E isso é muito bom. Eu, pelo menos, particularmente, acho muito bom. Agora, a gente não pode se conformar em que a pessoa que mais dá glória a Deus seria aquela que mais diz glória no culto, né? Porque isso é uma confusão que a gente faz. Teve vê se alguém se lembra, teve um que foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Herodes, pastor Guimarães já foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Aí a gente usa esse texto, quando eu falo a gente, né, os irmãos usando esse texto para incentivar a igreja a glorificar no culto. E é bom glorificar no culto, como eu disse. Mas a glória que Herodes não deu foi outra. Né? Não foi o fato dele não entrar no templo e não dizer glória a Deus. E eu carrego uma frase comigo, outro dia até Poliana citou isso aqui, e eu sempre digo: quem dera que todos que dizem glória, de fato dessem glória. Porque é muito importante a gente se preocupar com uma vida que realmente glorifique a Deus. Então eu acho que esse pequeno trecho que nós acabamos de ler, ele basicamente fala sobre essa vida que glorifica a Deus. Jesus ele está falando a um grupo de discípulos, pessoas que ele chamou, que ele escolheu para andar com ele. Né? E andando com ele, aprendendo com ele,
Jesus agora começa a dizer essas coisas. Então ele diz, compara os discípulos, ele ilustra para que os discípulos consigam compreender o que é viver para a glória de Deus. Ele usa duas ilustrações. A primeira é do sal. Certamente os irmãos conhecem isso, mas o sal, na antiguidade, não se sabe muito bem, eu tentei ler um pouco sobre o sal, mas o sal, ele não se tem muita certeza da sua descoberta, né? E milhares de anos na Índia, milhares de anos na China. Então, existem várias histórias que você não tem como identificar exatamente qual é a verdadeira. Mas o fato é que na antiguidade, o sal era algo muito precioso. Era tão precioso quanto o ouro, né? Porque o sal que se conhecia era só o sal marinho. Provavelmente a descoberta se deu em alto mar, alguém que conseguiu achar numa rocha aquela pedra, né? O sal em pedra, e trazendo isso, né, para a terra, descobriu que o sal tinha um valor muito importante e não era de tempero. O sal, ele era usado para conservar, sobretudo carne, né? Então eles matavam o bicho, caçavam, a gente consegue imaginar isso facilmente, não havia luz elétrica, não havia refrigerador, né? Os irmãos, recentemente, né, agora, 2000 anos atrás, nos tempos de Jesus, né, eles não tinham um freezer na casa para guardar aquilo que eles caçavam, né? Então, a única maneira que havia de conservar a carne da corrupção era o sal. Então, o sal, ele era muito precioso, ao ponto de que, na história, a gente conhece, né, nós até hoje herdamos, né, o salário, porque na antiguidade as pessoas recebiam pelo trabalho porções de sal ao invés de dinheiro, porque, como eu disse, sal valia tanto quanto prata e ouro. Então Jesus, ele está falando do sal numa realidade, num contexto muito diferente do nosso hoje. Hoje o sal é baratinho, você vai ali e compra 10 quilos de sal com quantos reais, né? Eu não sei porque lá em casa quem faz compra é Márcia, né? Eu não sei nem quanto custa o sal. E ela que tem que fazer a compra porque fica mais barato quando ela faz. Ela compra olhando o preço e eu compro olhando a marca. É um problema sério. Então é ela que tem que fazer compra. Então, hoje em dia você pega o seu dinheiro, se você quiser comprar muito sal, você compra muito, né? Porque o sal hoje, ele é basicamente usado para tempero só, né? Você conserva as coisas que você compra refrigerado. Mas naquele contexto, o sal tinha esse valor, essa importância de conservar. Então, quando ele fala aos seus discípulos, e portanto para nós também, vós sois o sal da terra. Vós quem? Os meus seguidores. Discípulo é isso, né? São os seguidores, como aprendizes, né? Então vocês são meus seguidores. E vocês que são meus seguidores, vocês vão ser o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Qual o sentido de vocês serem o sal da terra se não conservar, né? O sal conserva da corrupção. Grava isso na sua mente. O sal conserva da corrupção. Ou seja, aquele que segue a Cristo, ele tem esse propósito de vida, de salgar, ou seja, de evitar a corrupção. E quando a gente fala de corrupção,
Ah, aqui no nosso país, principalmente, a gente, né, lida muito, infelizmente, com esse tema, né? Falar de corrupção, a gente está muito ligado nesse tema porque a gente ouve isso demais, né? Nas redes sociais, na televisão, para quem ainda vê televisão, né? A gente ouve isso demais. A gente agora está às portas de uma eleição e eu não assisti o último debate, né? Mas eu vi alguns trechos depois e eu estava observando, né, quanta acusação, né, de corrupção em determinados candidatos, né? E você fica ouvindo aquilo, você fica assustado. Então, a gente está muito habituado, quando fala de corrupção, pensar logo em política, pensar logo em dinheiro, em suborno, né? Mas só que vai além, vai muito além disso, né? Então, os discípulos de Jesus são convidados a viver uma vida em que a sua vida promova a conservação dos propósitos de Deus. Então é por isso que a igreja, ela é citada na Bíblia como coluna e firmeza da verdade. Ela é citada na Bíblia dessa forma, por quê? A igreja, ela vai ser a única coluna para sustentar os valores divinos na terra. Porque o mundo não vai sustentar isso. O que o mundo vai fazer? Deus tem um projeto, eu diria que original. Sim, o projeto original é dele. Mas eu diria que fundamental para a humanidade, que é a família. Concordo? Foi o primeiro projeto de Deus em relação à humanidade, família. Deus criou o homem, viu que não era bom que ele estava só e preparou para ele uma ajudadora. E dali eles tiveram filhos, né? E a família foi formada. Projeto de Deus. Aí o que o mundo faz? O mundo quer destruir a família. A gente está vendo isso ou não? O dia todo dia, de todas as formas, em todas as instâncias, você vê deputados se elegendo para destruir a família, com esse propósito. É verdade ou não é? Você vê pessoas buscando uma posição lá para que lá eles possam acabar com esse negócio de família. Isso eu ouvi de um candidato. A gente tem que acabar com esse negócio de família. Porque são valores que vêm da parte de Deus. Então nós que somos discípulos de Jesus e pretendemos conservar da corrupção aquilo que é plano de Deus, logo a gente começa a ser sal na ferida. Porque era uma prática antiga também. Quando a pessoa tinha uma ferida que já estava cheirando mal, eles colocavam sal para que o sal pudesse secar a ferida. Eles cortavam as partes, né, que já estavam necrosadas para que a pessoa pudesse se curar. Doía. Ninguém gosta de sal na ferida. Então o sal, ele tem um poder, né, de conservar da podridão, de conservar da corrupção. Então a gente precisa entender que o sal, ele tem algumas características e isso precisa entrar para a nossa vida, para que a gente viva uma vida para a glória de Deus. Porque a gente está vendo, infelizmente, irmãos, nos últimos tempos, é que a igreja, ela está, quando eu falo a igreja, eu falo de uma parte da igreja,
ela está tentando se ajustar à agenda desse século. A igreja está tentando se acomodar àquilo que está acontecendo no mundo, para que ela consiga aparecer de uma forma positiva, que as pessoas possam olhar para a igreja e aplaudir, né? Olhar para a igreja e achar, olha como que é a igreja, olha que pastor maravilhoso, esse pastor, né? Ele não incomoda, não salga, né? Não arde. Ele não evita esse processo de corrupção onde ele está. Então, o crente, ele está ali e não está exercendo a sua função, né, de evitar a corrupção, de incomodar nesse sentido de estar na ferida, né, e de inibir que aquela corrupção avance. Então, a gente precisa pedir a Deus que essas coisas venham sobre nós. Essas propriedades venham sobre nós. Eu estava observando que a característica talvez mais importante do sal seja a simplicidade. Né? Seja a simplicidade. Porque o sal, ele sempre é descartado. Você usa e descarta. Alguém aqui já viu salgar uma carne ou um peixe, né? Pega o sal, envolve a carne ou o peixe, né? Envolve todo, deixa ele ali, ele vai ficar um tempo, né, envolvido pelo sal. Depois você pega o peixe e joga o sal fora, né? O sal, ele tem uma simplicidade muito grande. Eu me lembro do pastor Alcibiades, né, falando sobre o sal, e o exemplo que ele citava era do sal no feijão. Então, você pega o sal e você coloca no feijão, você mexe, e aí já o sal como tempero, né? Você mexe, e quando você mexe, você não vê mais o sal. Ele some. Agora você só percebe que ele está ali pelo sabor que ele deixa, né? Então o sal, ele tem uma característica muito peculiar, ele é simples. O sal não aparece. O sal, ele não vai se destacar na mesa. O sal, ele não vai ser considerado como a coisa principal, né? Mas a diferença que ele faz por estar presente é fundamental, né, para a vida da sociedade. Então, eu diria que na simplicidade, o sal, ele causa, o sentido do sal na nossa vida, ele causa duas coisas importantes que eu gostaria de refletir com os irmãos. Primeiro, quando nós vivemos como sal, nós viveremos sem vaidades. A gente não vai querer aparecer. A gente não vai querer se destacar. A gente não vai querer mostrar nada para ninguém. A gente simplesmente quer deixar um efeito. A gente quer salvar o corpo. A gente quer salvar a carne. A gente não quer a glória para a gente quando a gente vive como sal na terra. A gente não quer o lugar de destaque, a gente não quer o palco. Se nós somos de fato sal na terra, a vaidade se distancia da gente. A gente não quer primeiras posições. A gente quer que o nome do Senhor seja glorificado. A gente quer fazer a diferença. A gente só não quer tomar o lugar de quem precisa realmente aparecer. Amém, irmão? Então isso aqui é muito importante, a gente ter isso em mente.
Se nós somos sal, a vaidade está longe da gente. Quando você vê um crente muito vaidoso, quer aparecer muito, quer se mostrar muito, ele acha que o que importa não é o resultado da sua ação, mas sim a sua fotografia, você vai ter muita dificuldade de conseguir achar nessa pessoa, né, essa qualidade tão importante, a qual o Senhor Jesus deixou para a gente, que é viver sem vaidade, né? Segundo, é sem soberba. O sal ele tem que estar sempre na medida certa. Quando passa do ponto, estraga tudo, né? A soberba é quando você se acha, quando você acha que você é, que você pode, que você é o maior, que você é melhor. Isso é soberba, né? Você não depende de outros. E, na verdade, um sal lá no pacote, ele não quer dizer absolutamente nada. Ele só faz sentido quando ele está na carne, né? Eu fui visitar um parente da minha esposa lá em São Paulo. Nós fomos, né? E quando a gente chegou lá, ele estava com uma peça de picanha envolvida no sal. Eu achei aquilo maravilhoso, né? Fiquei curioso, muito, mas especialmente esperando comer um pedaço daquela picanha, claro. E ele pegou aquela picanha daquele jeito com o sal que ele estava. E você só via o sal. Só via o sal. E eu falei assim, mas isso é assim mesmo? Ele disse, é assim mesmo. Sal por baixo, a picanha no meio, sal por cima dentro de um tabuleiro. Pegou aquele tabuleiro, foi dentro de um forno e colocou e fechou lá e deixou aquele troço lá. E eu achei aquilo muito estranho. Muito estranho. E fiquei esperando para ver o que ia acontecer. Quando terminou, ele pegou aquele tabuleiro, começou a quebrar o sal, foi tirando o sal, tirou a carne, botou num outro recipiente, limpou bem, tirou todo o sal. Pegou aquele sal que estava dentro do tabuleiro, foi dentro da lixeira e jogou fora. Aí repartiu aquele maná com a gente e a gente comeu muito, né? Fez a gente pecar naquele dia. E eu fiquei analisando, rapaz, olha a simplicidade do sal. Fez o seu papel, foi jogado fora. Ele só cumpriu o seu propósito. Não teve arrogância. O sal não reclama para estar mesmo. Não, peraí, eu passei esse tempo todo aqui salgando a carne, agora me come, por favor. Não dá. Sal não é para isso. Né? Nós que somos chamados pelo Senhor, que somos servos do Senhor, não pode caber dentro de nós a soberba de querer o lugar que não é nosso. O lugar é só para a glória de Deus. Nós só cumprimos o nosso propósito, o nosso chamado. O Senhor chamou a gente para fazer aquilo que Ele tem para a gente fazer. E acabou. Eu não posso ir além daquilo. Eu não posso pegar um pedacinho da glória para mim, porque está escrito que o Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. Então eu não tenho nada a receber. Eu simplesmente, como sal, só tenho a oferecer. Um servo do Senhor Jesus Cristo, ele não vai dar espaço para a soberba. Eu gostaria de ler aqui no capítulo 23 desse livro,
Mateus, né? Versos 11 e 12. Uma confirmação disso tudo que nós estamos falando sobre o sal. 23, 11 e 12 diz assim: porém o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Maior será o menor. Os últimos serão os primeiros. A filosofia do reino de Jesus Cristo é uma filosofia inversa desse mundo. Agora, nós precisamos fazer o nosso papel. Ainda que rejeitados, nós somos a favor da vida. Ainda que ridicularizados, nós defendemos a família. Ainda que humilhados, presos, cancelados, as linguagens de hoje, né? Cancelados, seja mais o que for, né? Aí somos estigmatizados, né? Dão nomes para a gente, homofóbicos, mas nós concordamos com aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Nós nos conformamos com a palavra e não com o mundo. Nós somos o que somos. Nós estamos aqui para salgar. Amém, irmãos? E como eu disse, quando o corpo já está na ferida, o sal incomoda. Então eu percebo que hoje há um grande incômodo, né, na humanidade, porque a igreja tem se multiplicado. A quantidade de pessoas, e isso está trazendo muito incômodo, a ponto que outro dia um candidato à presidência da República tratou a gente de essa gente. Essa gente. Eu achei isso maravilhoso. Está se cumprindo o que está escrito aqui nesse sermão de Jesus, né? Nesse sermão de Jesus, eu vou ler aqui no capítulo 5, nem está aqui no meu esboço não, mas versículos do 10 em diante diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos? Então, a nossa vida não é para a glória desse mundo. Nós não seremos glorificados por esse mundo. O mundo nos odiará se formos sal. Né? Mas o nome do Senhor será glorificado. A segunda comparação que ele faz é a luz, né? E se o sal conserva da corrupção, a luz mostra o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É exatamente isso. É o que o Senhor é. Jesus é isso para nós. Luz. Né? Ele mesmo falou isso. Eu sou a luz do mundo. Nós vamos ler isso aqui. Então, a luz mostra o caminho. Sem luz, é como se a pessoa estivesse cega, não consegue enxergar o caminho. Jesus, uma certa ocasião, falou isso, né, aos seus ouvintes. Ele disse: olha, um cego
guiando outro cego, né? Os dois vão de cair no abismo. É inevitável. Porque quando você não enxerga, você não consegue acertar o caminho. Então, a luz, ela mostra o caminho. Então, a luz, a gente pode traduzi-la como prudência. Se o sal é simplicidade, a luz é prudência. Porque você precisa acender a luz para caminhar à noite, né? Então, a luz é prudência. A palavra de Deus chega a dizer que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E essa prudência a gente precisa trazer para a nossa vida. A gente precisa fazer cumprir na nossa vida aquilo que está escrito, né? Simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu diria simples como o sal e prudente como a luz, né? Parafraseando aí o texto sagrado. Então, essa prudência, ela vai se traduzir em duas coisas que eu gostaria de meditar com os irmãos. A primeira é a vigilância. É impossível você ter uma vida para a glória de Deus se você não vigiar. E a gente às vezes vigia, apenas na nossa mente fica aquela vigilância de eu não posso cair em tentação, né? Então, o que eu tenho que vigiar? Eu tenho que vigiar para eu não beber um copo de cachaça, né? Eu tenho que vigiar por causa da questão de impureza sexual. Eu tenho que vigiar por causa dos vícios, né? Só que a gente, muitas vezes, pensando assim, a gente fica uma coisa muito rasa. Porque a gente tem que vigiar com muito mais coisas, né? Não é só com vícios. A gente precisa vigiar com posturas, com filosofias, com a escuridão, porque está escrito que o príncipe desse mundo, desse século, cegou o quê? Cegou o quê, irmão? O entendimento. Esse mundo está trabalhando para cegar, para escurecer, para tirar a luz do entendimento. Para que as pessoas não consigam enxergar qual é o propósito de Deus. Então as pessoas vivem para a sua própria glória. É tudo que o diabo quer. As pessoas querem ser aplaudidas. As pessoas querem ser reconhecidas. Aí a gente ouve pastores que estão sendo aplaudidos por universidades. São convidados para palestrar como filósofos em universidades públicas enormes. São contratados para palestras. São convocados para participar de entrevistas em bancadas de televisão, sendo aplaudidos, e esses tais falando coisas do tipo que a Bíblia precisa ser reescrita, que está muito atrasada. Porque o que vale mais é o reconhecimento, é o padrão, para onde eu vou. Olha quem está me convidando, olha onde eu estou aparecendo, olha quem está me reconhecendo. Olha na mesa de quem eu estou sentando. Então as pessoas estão
vivendo para a sua própria glória. Aí lá no Evangelho de João, está escrito que o mundo amou mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram mais. Entende? Quando você está muito mal vestido, imagina que você teve que sair de casa às pressas e você saiu com aquela roupa ridícula que você dorme. Geralmente a gente dorme com uma roupa ridícula, né? Geralmente. É ou não é? Verdade? Vocês também são assim? Outro dia eu dei uma olhadinha no espelho e fiquei com vergonha. Fui lá e troquei. Tava horrível mesmo, né? Bota a pior roupa para dormir, porque geralmente é assim. Só que você teve que sair às pressas. Então você vai ficar sem jeito de entrar aqui dentro, por quê? Está tudo aceso. Agora, se apagar as luzes, aí você tem coragem. Você vem, senta lá atrás, mas senta. Ninguém está vendo. Então, o mundo gosta disso, da escuridão, de que ninguém veja. Quando os discípulos de Jesus chegam, incomoda demais. Foi igual, por exemplo, não um discípulo, né, mas um profeta, João Batista. Ele era terrível, né? Então, ele chega e fala mesmo, olha só, como é que era o nome do moço? Quem lembra? É. Hã? É o último profeta dos messiânicos, né? Jesus falou que ele foi o último. João Batista. Aí ele falou assim pro chefão, ó, rapaz, você está em adultério. A luz acendeu. O cara ficou com vergonha, porque era mesmo. Sabe o que ele mandou fazer? Hã? Prendeu o homem. Onde esse cara aí? Porque ele está falando o quê? A verdade. A verdade. Nós fomos chamados para viver a verdade. E vivendo a verdade, algumas pessoas vão querer que a gente apague. Você é luz, vai ficar procurando interruptor. Onde é que a gente apaga esse cara? Apagar essa irmã, porque ele vive a verdade. Aqui, ele é assim. Então você vai chegar lá no seu setor de trabalho, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: ih, rapaz, fulano tá aí. Então não vai dar para rolar aquele lance. Isso é luz. Isso é luz. Eu me lembro que a gente estava numa zoação. A gente estava, era várias vezes isso. Uma zoação. Aquela curriola de igreja. Um monte de adolescente, uma zoação, falando um monte de besteira. Daqui a pouco vinha um pastor lá. Você vai falar, ó, segura aí que o homem daí. É ou não é? Ih, rapaz, o homem tá aí, segura aí. Deixava ele vinha, pai do senhor, pai do senhor, pai do senhor. Aí ele passava. Depois que ele ia embora, a gente continuava a zoação. Mas é porque a gente percebia. Aquela luz que ia passando reprovava o que a gente estava falando. Você entende isso? Então,
A gente precisa que essa luz que habita em nós, que é o próprio Senhor Jesus, ela promova em nós esse tipo de vigilância, para que em todo tempo a gente consiga caminhar aceso, nunca apagado. E que a nossa vida incomode, sim. Que nós sejamos rejeitados, sim. Sim. Que isso, pastor? A igreja precisa ser amada. Eu me incomodo demais quando as pessoas falam, e muita gente fala muito bem de mim. Eu fico preocupado. Tem alguma coisa errada aí. Né? Alguma coisa errada aí, peraí. Estou agradando todo mundo? Não, pastor, só falam bem do senhor aí. Tomara que isso seja mentira. Porque não tá bom. E geralmente, o crente que é a luz, eles vão dizer que você está querendo ser dono da verdade, que você está querendo dar uma de santarrão. Por quê? Você não aceita a propina. Você não aceita o dinheiro fácil. Porque você não aceita falar mal do outro às escondidas. Você vai reprovar. Não é verdade? Você vai cortar a fofoca no começo. Quando alguém chegar e começar a falar mal do outro, você vai, ó, comigo não, por favor. Eu não gosto disso. Você é a luz. Aí incomoda. Você entende isso? Claro que sim, você é isso. Nós somos isso. Nós somos luz. Né? A gente não vem à igreja à toa. A gente não desfila aqui de paletó, tudo arrumadinho à toa. A gente está aqui porque a gente tem um propósito de vida. Nós queremos seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nosso propósito de vida. É claro que a gente dá uma escorregadinha aqui, outra ali, né? Nós somos seres humanos, não somos perfeitos. Mas esse é o alvo que nós perseguimos. É viver uma vida para a glória de Deus. E não apenas dizer glória a Deus dentro da igreja. Porque isso seria fácil demais, né? E a gente sabe que as coisas não são tão fáceis assim. Então a gente tem que ter essa vigilância. Então a luz, ela nos dá vigilância, mas também nos dá discernimento. Eu já estou concluindo. Ela nos dá discernimento. Esse discernimento, ele vai nos conduzir a gente ter uma compreensão pelo fato da gente andar na luz como ele na luz está, né? A gente vai começar a discernir quem é quem. Não é? Uma pessoa chega para você e fala um monte de coisa, você já olha assim, você, opa. É verdade ou não é? Vocês que são luzes aí, né? Tem essa experiência? Chega para você, opa, rapaz, olha, a gente enfrenta cada um. Né? Só chega assim, você olha assim, meu Deus, aparentemente, né? E tocha, acesa, coisa linda. Só que você percebe que o que alimenta aquela luz, na verdade, é palha. Aquilo vai apagar muito rápido. Então confunde. Tem hora que você se confunde. Minha mãe dizia, nem tudo que reluz é ouro. Então, nem tudo que você tem que
conhecer o profeta para acreditar na profecia? Estão comigo nisso? Essa é a minha posição, você é a sua. Eu preciso conhecer. Tem gente que fala assim, eu gosto muito quando vem um profeta de longe que eu nunca vi que fala umas coisas, né? Não, 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 eu sou diferente. Eu gosto quando um profeta que eu conheço chega para mim e fala, olha, Deus mandou te dizer assim. Aí, eu conheço o profeta. Diferente, né? Essa é a minha posição, né? Eu não sei se vocês acreditam em profecia, mas, né, eu sou um pastor assembleano, gente, dá licença. É, pelo amor de Deus. Se eu não acreditar, aí tem que mudar a fachada ali, né? Então, eu creio. Deus já usou pessoas para falar comigo. É muito bom quando pessoas que eu conheço chegam para mim e falam, olha, ouve aí, pastor. E aí você conhece, você sabe de onde veio, você sabe como é que é a vida, você sabe se compra e paga, você sabe se tem vida de oração, se tem vida com Deus, se frequenta a igreja, se tem pastor. Você conhece, né? Você sabe os caminhos, você vê por aí, você conhece o testemunho, você sabe que é luz. Aí você fica mais fácil de discernir se é ou não. Quando você está na luz, você sabe quem é da luz. Você sabe quem está vivendo a luz. Sabe que está andando com Jesus. Sabe o que está fazendo, né? Longe de querer que as pessoas sejam perfeitas, não é isso. Mas é vida com Deus, é andando com Deus todos os dias. Apesar dos seus defeitos, das suas lutas, dos seus problemas. Mas é uma pessoa que anda com Deus. Quando você está andando na luz, a luz te mostra o caminho e você consegue, portanto, além de viver uma vida de vigilância, você consegue ter discernimento, né? A gente está num período agora aí, um período de eleições, né? Eu não peço voto para ninguém, mas eu tenho certeza que os irmãos vão conseguir olhar e vão ver, não, peraí. Aqui eu não coloco meu voto. Porque você consegue discernir. Não é verdade? Você deixa os seus interesses para lá e só faz o que é certo, porque você é luz. Não é assim ou não? É assim, irmão? Né? Você olha e vê. Não precisa fazer nem muita força, não precisa nem ter dom. Né? Você olha e vê. Você olha assim e vê, de longe. Você olha e vê. Não, aqui dá para eu. Né? É assim que tem que ser. O cristão que vive na luz. Eu vou deixar aqui 2 versículos e a gente vai concluir. No Evangelho de João, capítulo 2 primeiro, verso 11. Perdão, irmãos. É, capítulo 8. O capítulo 8, verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Viu? Então, o que eu faço
para ter essa luz. É só andar coladinho com Jesus. Andar com Ele, todos os dias. E a gente vai conseguir viver uma vida para a glória de Deus. Porque aí, dar glória a Deus não são palavras vazias no tempo, mas sim atitudes relevantes no dia a dia. Não que a gente não deva glorificar na igreja, dizer glória a Deus, não. Pelo contrário, quanto mais vocês quiserem dizer, fiquem à vontade. Mas é que o propósito do texto é que nós lemos no versículo, lá no capítulo 5, versículo 16, diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e eles, os homens, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Esse é o maior glória a Deus que alguém pode dar. É quando alguém, olhando para as suas obras, suas boas obras, e as suas boas obras não são apenas dar uma cesta básica para alguém, ajudar a velhinha a atravessar a rua. Não é isso não. Isso aí é uma boa educação que você tem e faz parte de uma vida social para qualquer um. Isso são coisas que evangélico faz, católico faz, espírita faz, o pessoal da Umbanda faz. Da cesta básica, o pessoal os espíritas fazem, os budistas fazem, o pessoal das mesquitas fazem. Todo mundo faz. Então a gente não pode confundir. E a igreja também precisa fazer, faz parte. Mas o que vai realmente ressoar como sal e luz são as nossas posições, a forma como nós vamos amar as pessoas, a ponto da gente conseguir falar a verdade para as pessoas, por causa do amor que temos por elas. E não pelo amor que temos por nós mesmos, para ficarmos bem na fita. Eu quero ficar muito bem com a minha família. Eu vou ficar tão bem com a minha família que eu nunca vou falar a verdade para eles. Entenderam? Isso não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é as pessoas dizerem assim de você: olha, fulano é chato, né? Já vem ele de novo falando essas verdades pra gente. Isso glorifica a Deus. É você ser não o que você quer ser, mas o que o Senhor te chamou para ser. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Amém, irmãos? Recebe essa palavra? Então fique de pé, nós já encerramos. Glória a Deus. O nosso